Oi, gente, boa noite para vocês. Hoje eu preparei mais uma aula de argumentação prática e temas. Então, esse é o título da nossa aula para quem quiser depois dar uma olhada nos slides que eu coloco lá no Drive. E por que eu chamo essa aula de argumentação prática e temas, né? Essa é a terceira vez que eu tô fazendo aulinhas nesse molde. Porque a gente vai ver trechos de argumentação de alguns alunos que me mandam para eu corrigir. E aí tem alguns que eu seleciono que dá pra gente discutir alguns erros, algumas coisinhas na prática sobre como não fazer e como fazer adequadamente. Então vamos começar a ler e pesquisar aí com olhos atentos para ver onde está o erro. Vai pensando aí na sua casa o que você acha que não está adequado nessa redação. Tá escrito: é notório dizer que os jovens contemporâneos são muito dependentes da tecnologia. Mudar esse hábito não será fácil, sendo mais viável trazer essa tecnologia para o âmbito escolar com o intuito de atrair a atenção desses alunos. Além de potencializar o aprendizado, com essa plataforma que eles já estão familiarizados, ainda traz uma modernização para o ensino escolar. Então, bacana aí a argumentação. O tema era modernização, tecnologia no ensino escolar, né? Implementação da tecnologia no ensino escolar. Mas tem alguns erros. Corrigindo esses erros, eu separei 2 erros para a gente discutir. Quando ela fala assim, é notório dizer que os jovens contemporâneos são muito dependentes da tecnologia, mudar esse hábito não será fácil, sendo mais viável trazer essa tecnologia para o âmbito escolar. Gente, não fique estranho ela falar que os jovens são dependentes da tecnologia? Fica estranho, tem uma quebra de sentido. Aqui, coloquei erro de sentido e coerência. O sentido não está adequado e ela acaba tendo um erro de ideias, de coerência de ideias. Por quê? Como que você vai defender colocar uma coisa na escola que os jovens estão dependentes disso? A dependência, você falar que o jovem é dependente da tecnologia, isso remete a uma ideia negativa, ruim dessa tecnologia. Dá uma conotação ruim do uso dessa tecnologia. E aí logo depois você defende que essa tecnologia que causa essa dependência, que ela venha para dentro da sala de aula. Então fica contraditório. É um erro de sentido, de coerência, que dá essa contradição de sentidos. E como que ela poderia corrigir isso, né? Trabalhando melhor essa ideia e não falando que o jovem é dependente. Falando que hoje em dia o jovem consome muita tecnologia, está muito acostumado com a tecnologia. Então, devido a esse comportamento que se alterou com a tecnologia, blá blá blá, isso deve ser implementado também nas aulas. E a gente vai discutir um pouquinho dessa ideia nos próximos slides. Um segundo erro que tem nesse parágrafo é quando fala na segunda parte. Ela escreve assim, além de poder potencializar o aprendizado, com essa plataforma que eles já estão familiarizados, ainda traz uma modernização para o ensino escolar. Na verdade, não é nenhum erro. É mais uma ponderação, né, da argumentação, que essa ideia deveria ter sido mais detalhada, mais trabalhada, porque ficou muito vaga. E se ela fosse mais trabalhada, essa argumentação ia ter mais peso. Então, como assim, né? Falar por que essa modernização é positiva. Ela não falou. Ela não explica quais as consequências positivas na vida do jovem e no aprendizado dessa modernização. Qual tipo de modernização, que tipo de tecnologia ela vai trazer ali para a sala de aula. Porque a gente tem diversos tipos de tecnologia. A gente pode estar falando, por exemplo, do EAD, trazer um EAD para a escola brasileira, sendo que o EAD é uma coisa que a gente precisaria ali de uma aula inteira para falar disso, né? E, portanto, provavelmente vamos ter mais discussões assim futuras, mas o EAD pode ter uma série de consequências negativas para a educação. E ela pode estar defendendo ali um EAD, mas não tá falando que tecnologia que é essa.
Pode ser uma tecnologia, por exemplo, para pessoas com deficiência, pode ser uma tecnologia de audiovisual, recursos audiovisuais ali para a escola. Enfim, existem várias maneiras de se modernizar o ensino. E não fica claro que tipo de tecnologia ela está falando, porque ela não dá exemplos, ela não faz com que a gente visualize claramente o que ela está falando, e a ideia não ficou trabalhada, né? Por que essa tecnologia é importante? Então, tecnologia para pessoas com deficiência, é importante que tenha esses recursos na escola para promover a inclusão, para mitigar as desigualdades que existem, e blá blá blá. Mas, então ficou sem esses sentidos e essas coerências. Então, gente, a gente estava conversando por que a modernização do ensino é uma coisa boa, por que é importante. Hoje em dia, a gente vive em uma sociedade imagética. Por onde a gente vai, por onde a gente anda, a gente é bombardeado por imagens 24 horas por dia. Por quê, gente? Se a gente tá lá no celular, é o tempo inteiro memes, fotos, vídeos. A internet é muito imagética, né? Propaganda, catálogo, blá blá blá. Na televisão, igualmente, se a gente liga a televisão é composta prioritariamente de imagens. E se a gente sair na rua também, a gente tem a questão da poluição visual, a gente tem a questão da imagem. Então, coloquei aqui algumas imagens para ilustrar isso. E agora, para a gente refletir sobre o comportamento humano. Como que essa tecnologia, como essas imagens afeta o nosso desenvolvimento? E isso afeta de muitas maneiras. Eu lembro que quando a minha sobrinha ela era bebezinha, com 1 ano de idade, ela já sabia mexer no celular, porque ela descobriu o controle por voz. Aquele lá que você aperta e, tipo, você fala assistir desenho da Peppa Pig. Né, na hora que você aperta no YouTube. Você não precisa digitar, você não precisa saber ler e escrever com essa tecnologia. Basta apertar ali no botão do robozinho. E eu, com, sei lá, uns 15, 16 anos na época, eu que já mexi em celular nessas coisas, eu não sabia desse dispositivo. Então, a tecnologia, ela tá no desenvolvimento humano. Desde pequeno, desde bebê, a gente cresce assistindo essas imagens, assistindo desenho, ainda mais essa geração, né? A gente cresceu. E tá ali, quando a gente sai na rua, quando a gente vai ali na rua comprar pão, já tem, né, um tanto de propaganda pra gente ver, muita imagem na nossa cabeça, a gente é bombardeado com essas imagens. E isso tem muitas implicações positivas, mas a gente também tem que pensar nas implicações negativas e em todas essas implicações. Então, hoje em dia, a nossa concentração, ela tá muito afetada por causa dessas imagens. A gente não consegue mais ficar grandes horas ali concentrados em um texto e assim por diante. Então, a gente, os professores, a gente tem que sempre buscar modernizar as aulas, trazendo mais imagens, trazendo vídeos, trazendo recursos visuais para prender a atenção do aluno. Porque se a gente ficar só ali naquela conversa, ou só passando texto, ou só lendo texto, fica comprometido o aprendizado e a atenção, porque a gente vive nessa sociedade imagética. E cada vez mais as provas, os vestibulares e assim por diante, elas estão cobrando essas imagens da gente. O Enem, ele é uma prova completamente imagética. Ele cobra muita propaganda, interpretação de imagem, de gráfico, ali na matemática, na biologia, em todas as matérias, sempre vai ter essa questão imagética muito presente. Porque ela faz parte da pós-modernidade. Ela faz parte dessa época histórica que a gente vive. E isso afeta também a aprendizagem na escola. Então, essa ideia poderia ter sido melhor trabalhada ali no texto da pós-modernidade, dos recursos imagéticos e assim por diante. Não precisa nem citar nenhum grande autor sobre isso. Basta construir uma relação causal adequada. E a gente vai ver também como pensar nessa relação causal, né? Assim como eu estava falando, ficou faltando falar, né? Dar mais exemplos. E, gente, isso é uma coisa que a gente vê na nossa vivência de
eu, por exemplo, de trabalhar na escola pública, de estar ali na escola pública, a gente, os alunos ali na cursinho, a gente vê como esses recursos audiovisuais são importantes no nosso dia a dia, quando a gente está ali na aula presencial. Quando eu dava aula lá em Pederneiras, as salas elas não eram equipadas com PowerPoint, então eu tinha que levar o aparelho lá da Unesp de Bauru. A gente perdia uns 10 minutos da aula para instalar o aparelho, e esse aparelho ele não vem com o som. Então eu tinha que levar uma caixinha de som também, e às vezes essa caixinha de som quebrava, não funcionava adequadamente. Então muitas das vezes eu ia dar aula em Pederneiras, e aí a aula ficava muito comprometida. Às vezes nem funcionava o PowerPoint. E, por exemplo, eu tô passando aqui pra vocês esses textos pra vocês lerem. Como que eu vou escrever na lousa um texto? Olha o tanto de tempo de aula que é perdido. Então, refletindo sobre essas situações corriqueiras da nossa vida, nossa, na aula que eu dou acontece isso, a gente consegue problematizar essa questão, trazer uma argumentação, né? Então, por que essa tecnologia audiovisual, do PowerPoint, da lousa eletrônica, de ter uma internet ali na aula é importante? É importante porque eu posso diversificar o meu conteúdo, eu posso trazer música, reportagem, eu posso trazer documentário, isso torna a aula mais dinâmica, mais cultural. E é importante porque eu também economizo muito tempo. Um tempo que eu ia estar ali escrevendo na lousa um texto para vocês analisarem, eu passo ali no PowerPoint. E fica muito mais bonito também, porque eu nem sei escrever na lousa. Minha letra é muito feia. Mas, enfim. A gente tem que olhar a situação, a realidade da nossa vida, e a gente tem que escrever ela de uma maneira adequada, fazendo as relações causais adequadas. A gente vai ver um pouquinho mais disso lá na frente. Além disso, gente, eu trouxe pra gente pensar um pouquinho sobre a realidade das escolas públicas brasileiras. Então, por que é tão difícil ter esses recursos tecnológicos? Um pouquinho disso a gente já discutiu em aula passada, quando eu falei de políticas de austeridade, tem uma aula sobre isso, que as políticas de austeridade é quando a gente está em uma crise financeira e tal, precisa economizar. De onde que o governo vai querer economizar? Ele vai querer cortar dos direitos sociais das pessoas. Então, ele vai querer cortar do SUS, que é da saúde pública, ele vai querer cortar da educação, ele vai querer cortar os direitos trabalhistas da carteira trabalhista. E não ali querer taxar grandes fortunas, cortar dos bancos e etc, né? Ou cobrar essas fortunas. Por exemplo, Neymar é uma pessoa que deve até, né, para a Receita Fiscal. Mas não, esses direitos são cortados. Então eu dei uma aula em que eu explico essas políticas de austeridade e falo o que elas são, trago ali pensadores que falam sobre isso. E essa política de austeridade, ela é um conceito guarda-chuva, que a gente pode utilizar em diversos assuntos. Nesse assunto também, de tecnologia nas escolas brasileiras. Falando que atualmente uma das políticas de austeridade que a gente teve foi a PEC do fim do mundo, que foi aprovada em 2017 ou 2018. Tô confundindo as datas, mas enfim, ela foi aprovada recentemente e ela congela os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos. Então, durante 20 anos, não pode aumentar o valor e não tem nem... como que fala? Tá fugindo, mas não pode aumentar esse valor do investimento, não pode mexer. E esses valores, eles têm que ser atualizados de ano em ano. E esse valor, ele não é atualizado há muito tempo. E ele não pode mais aumentar, tá congelado esses gastos e cada vez mais a gente tem mais cortes na saúde e na educação pública, né? A gente tá falando de educação. Então a gente pode problematizar falando que as escolas públicas que já têm uma realidade muito difícil de investimento, como que elas vão colocar tecnologia se os gastos estão congelados, se tem pouco investimento? E aí eu achei alguns dados aqui no blog dessa ONG, no site dessa ONG Gestão Escolar, Organização, e aí tava falando que mais de 60% dos diretores das escolas públicas brasileiras enfrentaram problemas com falta de livros didáticos em 2017. Então, se aquela verba já era escassa para ter livros didáticos, como que a gente vai promover um ensino de qualidade se
com tecnologia se nem os livros didáticos foram fornecidos para a grande maioria, para mais da metade das escolas públicas brasileiras? E, gente, promover a educação é extremamente importante para a gente promover cidadãos conscientes da sua responsabilidade social, da sua cidadania, para a gente promover cidadãos conscientes dos seus direitos e dos direitos do próximo. E para essa pessoa, a educação é tudo, né, na vida de uma pessoa. E isso, não promover a educação, aumenta ainda mais toda a desigualdade brasileira, que eu também já trouxe nessa aula da política de austeridade, que a gente viu que está batendo recorde de desigualdade. Cada vez mais a desigualdade cresce e é enorme na sociedade brasileira. Enfim, essa desigualdade está amplamente ligada com a questão racial aqui no Brasil, que é um país estruturalmente racista. E eu achei esse dado também. Estudo do IBGE mostra que dos jovens entre 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam, 62,9% são negros. Então, a gente tem a maioria da população que não trabalha nem estuda também é negro. Por quê? Porque políticas de exclusão e de desigualdade são feitas no Brasil em relação aos negros durante séculos e séculos, né? Lembrando que eles foram trazidos a esse país, a esse continente, como mão de obra escrava contra sua vontade, retirados de suas terras. E desde então, nunca foram feitas políticas para mitigar essa questão racial que se estende desde essa época, né? Trazendo diversas consequências para essa população. E isso se revela em todas as questões, todas as questões sociais brasileiras. Então, o racismo está interligado em todas as questões brasileiras. Na educação, na universidade, se a gente for reparar na universidade, agora a gente tem as cotas raciais que estão promovendo mais negros para dentro do ensino superior, mas mesmo assim ainda existem poucos. Na representatividade dentro da política, dentro das prisões, a gente sabe que a maioria da população encarcerada é negra e que o sistema judiciário é construído de forma a atenuar ainda mais essas desigualdades. Então, na educação não é diferente, vocês poderiam problematizar esse tema, falando, né, que a falta de investimento em tecnologia é um projeto de atenuar essas desigualdades e que isso ainda atenua ainda mais a questão do negro no Brasil, da questão racial e da questão da desigualdade social. Enfim, gente, eu estava falando também sobre como a questão visual é muito presente atualmente e eu não poderia deixar de falar sobre os poemas concretos. Agora a gente vai dar um pulinho lá na literatura. Eu sei que eu dou aula de redação, mas é sempre importante a gente falar de linguagens como um todo, porque o Enem tá aí. O Enem é uma prova que lá nas linguagens cai muito. Vocês podem usar isso em argumentos, pode usar isso numa introdução, né, falar sobre os poemas concretos. E isso sempre vai cair no Enem, então acho muito importante eu falar. Que são os poemas concretos. Ele é um movimento vanguardista que aqui no Brasil se iniciou lá na década de 50 com o Manifesto da Poesia Concreta, que foi publicado em 56 e teve exposição nos museus de artes modernas do Rio de Janeiro, não lembro agora, mas enfim. Esses poemas, eles querem fazer uma crítica à forma que se tem como normativa dos poemas, né? Aquele poema escrito em palavras, a forma métrica, o apego que se tem dentro da literatura ao classicismo, as coisas clássicas, a forma, a rima, a métrica. Então ele quer criticar tudo isso, por isso que é um movimento vanguardista, e ali a partir da década de 90 a gente tem muito isso no Brasil, né? O modernismo, a partir da Semana da Arte Moderna, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, e aí começou a ter toda a discussão do modernismo na arte do Brasil, como forma de romper esses conceitos clássicos, né?
E tem também isso na poesia. A poesia concreta que vem pra gente pra ser uma poesia mais visual, que brinca com os nossos sentidos, tem a superação da palavra e brinca com efeitos sonoros, efeitos gráficos, efeitos semânticos, como a gente vê aqui, né? O sentido dessa poesia tá ligado com a forma dela que a gente vai enxergar ela, com a forma concreta e não necessariamente a ler ali as palavras bonitas e metrificadas, um sistema de rimas e tudo mais. Então ela está muito mais ligada à questão visual. Então é interessante a gente refletir como a arte sempre está acompanhando esses movimentos humanos. E esse movimento humano de partir para as questões imagéticas e ser mais imagético, a arte trabalha muito isso. Então aqui, por exemplo, tem alguns poemas que eu trouxe para vocês pra gente visualizar isso. Ficou meio ruim aqui a imagem, mas nesse poema tá escrito lixo. Mas a palavra lixo, se a gente for olhar de perto, ela é composta de pequenas palavras luxo. Aqui não dá pra vocês verem, a imagem ficou pequena, ruim. Mas ali dentro tá palavras luxos. Então esse poema ele quer passar, qual é o sentido dele? Ele quer passar a mensagem que consumir muito luxo, e o luxo hoje em dia ele tá ligado ao consumo, à sociedade do consumo que quer comprar tudo o tempo inteiro, coisas que a gente muitas vezes nem precisa, obsolescência programada, muitas coisas que são construídas, tecnologias que são construídas para deixar de funcionar em determinado momento, pra gente ter que comprar cada vez mais. E tecnologias que se prometem cada vez mais ser mais luxuosas, mas será que a gente necessariamente precisa descartar aquele celular velho em prol daquela tecnologia, de mais tecnologia, em prol de mais luxo? Então isso vai produzindo cada vez mais lixo na sociedade do consumo. Então é um poema que a gente consegue refletir tudo isso, a gente consegue entender todo esse sentido, sem que o autor tenha que escrito ali em um poema formal. Ele quebra a forma do poema, como a gente acha que um poema é feito. Como que ele quebra isso? Brincando com efeitos gráficos, visuais, com efeitos semânticos. Apenas com 2 palavras, ele quebra tudo isso. Assim como tem aqui o Augusto de Campos, com esse poema dele, que ele foi um dos que iniciou esse manifesto vanguardista. E ele fala: um tempo de espaço, um espaço de tempo, um tempo, um espaço em tempo, em espaço, um tempo, em tempo, um espaço, de tempo, um espaço, de espaço, um tempo. Esse poema também tem pouquíssimas palavras e ele vai brincar com a palavra tempo e com a palavra espaço, com o sentido delas, colocando elas ali separadas, né, criando esse espaço. E assim como, olha quando a gente lê o efeito sonoro que isso dá, um tempo de espaço, um espaço de tempo. A gente não consegue ler isso fluidamente, e isso é feito proposital, porque ele tá falando de tempo, e o tempo é marcado em minuto, é marcado em hora, é marcado em segundo. O relógio ele faz tic-tac, tic-tac, um tempo de espaço, um espaço de tempo. Então ele vai brincando com isso. E tem um espaço na hora que a gente fala que é o quê? Que é um espaço de tempo. E ele usa a forma pra gente sentir esse tempo, pra gente sentir esse espaço. Quebrando, então, com todo aquele apelo formal e todo aquele apelo de palavras, e palavras rebuscadas e belas e tal do poeta, né? Então, é um movimento que brinca com isso. E, assim, podem esperar que isso vai aparecer no Enem. Agora, uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar pra vocês foi essa releitura que Dedé de Azevedo, acho que é esse o nome do moço, tô esquecendo também, fez de alguns poemas muito famosos no Brasil. E ele reescreveu esses poemas por meio de gráficos, partes desses poemas por meio de gráficos. Então ele fez uma releitura desses poemas. E aí ele brinca, né? O gráfico tá muito ligado com o escritório, essas coisas. E aí ele brincou com isso também e começou a chamar de poesia contábil. A poesia que a gente pode contabilizar ali em gráficos. Então aqui, por exemplo, tem um gráfico
Em laranja é Ipiranga, em roxo é São João, e eles se encontram e se cruzam em alguma coisa. E aí a gente lembra lá da música Sampa de Caetano, que ele fala: alguma coisa acontece no meu coração. Nossa, que vergonha, eu canto muito mal. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. Gente, que vergonha. Mas enfim, se a gente estivesse na aula normal, já passava a musiquinha ali pra vocês, pra dar uma descontraída. Então olha como os recursos visuais são importantes. E aí ele brinca, né, com isso. Enfim, daí tem aqui a do Gonçalves Dias, aquela das mais famosas no Brasil. E ele faz uma releitura daquele poema. Na minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esqueci o resto do poema. Mas, né, um dos mais famosos de Gonçalves Dias, da época de um romantismo aqui no Brasil, de uma exaltação nacional, de amor à pátria e tudo mais. Então é um poema que vai falar muito bem do Brasil, dessa imagem brasileira e tudo mais, uma terra maravilhosa, com muitos sabiás que gorjeiam, muito bonito. E aí aqui no gráfico dele, ele coloca, né, em verde lá, em laranja cá, e aí palmeiras. Lá na outra terra, lá, né, no Brasil, quer dizer, porque esse poema ele escreve quando ele está em Portugal, em um exílio. Então, lá no Brasil tem muitas palmeiras, mas aqui em Portugal, ó, tem muita pouca palmeira. E ele vai fazendo isso, sabiá, lá no Brasil, muito. Ave, no Brasil, muito. Gorjeio, muito. E aqui, pouquinho. Então, são poemas visuais que a gente entende, né? Eu achei genial. E ele fez também esse do Manuel Bandeira, né? Que é um dos... Tô falando de modernismo agora. Que é um dos poetas modernistas, né, escritores modernistas do Brasil, e tem aquele poema lindo, né, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Então, o que ele tá falando nesse poema? Ele tá falando de Passárgada, que é uma terra maravilhosa, que lá, tipo, ele tem tudo, ele tem família, ele tem influência, ele tem a mulher que ele quer, ele é amigo do rei, e ele quer ir embora para Passárgada, ele quer deixar tudo embora para Passárgada. E aí, o Dedé fez mais uma poesia contábil aqui, né? Então, lá em Passárgada, tá aqui a vida dele. Passárgada tá aqui longe, porque ele não foi embora para Passárgada. E em Passárgada acontece tudo que poderia ter acontecido, tudo que ele poderia ter na vida, tudo que ele desejaria ter, né? Então tá ali na linha do poderia ter sido. Mas na verdade, tudo isso não foi. Ele tá entre o tango argentino e o que não foi, tá ali a vida dele. Então isso daqui é uma parte do poema. E eu achei, assim, incrível essa arte que ele fez. Me diverti muito vendo isso. E, gente, assim, eu acho que vai cair super essas coisas no... Meu Deus, como eu tô feia. Oiê. Eu acho que vai cair super essas coisas no Enem, né? Sempre cai de imagens, mas eu tô apenas esperando pra cair isso do Dedé. Mas agora a gente vai voltar ali pra terra da redação. A gente falou um pouquinho de literatura, de modernismo, de imagens. E apenas uma coisa que eu lembrei, que o Enem também pode trazer memes e tudo mais. Mas hoje em dia também tem muito meme, né, com esse gráficozinho aqui, né? Adoro. Enfim. Uma mulher de meu tempo que ama memes. Pós-moderna. Meu Deus, hoje eu tô tagarela. Mas enfim, vamos ali voltando ali pra terra da redação. A gente tava falando de relações causais. Então, eu tava falando pra vocês de coisas que acontecem no nosso dia a dia ali, que a gente pode problematizar essas coisas no nosso dia a dia. Então, o que essa aluna poderia ter problematizado mais?
ela poderia ter visto ali o ensino como ele é feito nas escolas públicas e como falta essa tecnologia, como essa tecnologia influencia negativamente quando ela não existe, né? Que eu perdia muito tempo de aula ali, e ela era uma aluna muito próxima, sempre me ajudava a ligar o projetor, que eu nunca consigo, porque eu tenho dificuldade com tecnologia. Então, mas enfim, né? Só que ela tinha que ter analisado isso de uma maneira mais crítica e trazer mais essa questão de exemplo pra gente poder visualizar sobre o que ela estava falando. E aí, né, criei uma coisinha pra gente pensar sobre como construir essa relação causal. O que é essa relação causal? A relação causal, ela é uma relação que ela tem causas e consequências. Só que para ter causas e consequências de uma coisa, a gente tem que ter um problema. E aí o tema da redação, ele vai dar um problema pra gente. Então, quando vocês pegarem ali o tema da redação, para construir um argumento de relação causal, que é muito importante, tenta sempre pensar: qual é o problema desse tema? Então, o tema que ela me mandou foi a implementação da tecnologia nas escolas. O uso da tecnologia nas escolas. Qual que é o problema que ela está falando, que ela trouxe? Ela trouxe que a falta de tecnologia nas escolas públicas como um problema. Então, e tem vários outros problemas, né? Por que precisa ter a falta de tecnologia? Por que não tem? Então, quais são as causas da falta de tecnologia nas escolas públicas? As causas são corte nos investimentos, políticas de austeridade e etc., que a gente já conversou um pouquinho. E as consequências aumento da desigualdade, que a gente já conversou um pouco, comprometimento do conteúdo, que não fica diversificado, que não fica dinâmico, que podia estar trazendo ali filmes, documentários, músicas, coisas culturais para contrair, para mostrar a cultura para esse povo. E a qualidade do ensino, então, fica comprometida. Então, é muito bom quando vocês forem, antes de escrever o parágrafo, para vocês não terem dúvidas nessa escrita e não cair nesses erros de sentido das relações causais, tenta construir isso. Tenta fazer ali em tópicos, escrever qual é o problema desse tema, porque é importante problematizar e não apenas ali informar e trazer dados. Já dei uma aula também da problematização. Então vai problematizando ali na cabeça, né? Qual é o problema desse tema? E depois lista ali as causas e as consequências para fazer essa relação causal. E aí tem a questão da adequação de sentido na relação causal, que é importante a gente se atentar nesse sentido, que eu já falei pra vocês também. Quando ela fala que as crianças estão dependentes da tecnologia, então vamos levar a tecnologia pra dentro da sala de aula. Só que dependência, qual que é o sentido da dependência? O sentido da dependência é negativo. Trazer tecnologia do jeito que ela tá escrevendo é uma coisa positiva. Iria casar o sentido se ela estivesse falando: olha, a tecnologia causa dependência. Então, já que a tecnologia causa dependência, vamos banir a tecnologia do ensino escolar. Vamos tirar. Então, vocês têm que casar os sentidos. E é muito fácil cair nisso, gente. É muito fácil não perceber que você está escrevendo sem essas relações de sentido adequadas. E aí, né, pra gente pensar sobre essas relações de sentido adequada e tudo mais, eu gostaria de trazer pra gente refletir um pouquinho sobre essas relações de sentido e relações causais dentro do racismo. Porque a gente tá em uma semana muito importante pro movimento negro, em que tá tendo uma série de protestos tá tendo uma série de protestos devido à violência policial que ocorre contra os negros lá nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas se articulando contra isso. Tá tendo, né, diversas hashtags aí no mundo imagético e protestos por meio de imagens também. Então, outra coisa para vocês refletirem sobre esse tipo de protesto. E aqui no Brasil, a gente tem uma enorme... Ai, gente, a minha imagem ficou comprometida. Que saco. Era a imagem mais importante, mas eu já arrumo isso. Vou colocar aqui separado. Mas, enfim, aqui no Brasil, a gente tem uma série de uma grave, né, violência policial contra os negros. Nossa, a imagem recortou, mas enfim, que saco, não reparei, desculpa. Assassinatos de negro no Brasil.
A cada 10 pessoas mortas, 7 pessoas são negros. Um negro tem 12 vezes mais chances de ser assassinado no Brasil que uma pessoa branca, que foi o que cortou. Mas enfim, peguei esses dados, né? E por quê? Porque esses protestos iniciaram devido à morte do George Floyd por um policial, em que o cara já estava ali totalmente mobilizado pela polícia, algemado, mas não tinha a mínima necessidade da polícia encostar um dedo, e além de encostar dedos e joelhos nesse cara, né, esse policial acabou asfixiando, levando à morte. Então esse policial é um assassino desse homem negro, é o assassino, e as pessoas filmaram, mostraram, e tava todo mundo falando, para de fazer isso, não faça isso. O George, que foi morto, falando, eu não estou respirando, eu não consigo respirar. E mesmo assim ele foi morto. Então é muito forte, é muito pesado, é muito triste. E isso aqui no Brasil também ocorre. A gente teve nessas semanas passadas a morte de um outro menino negro também, o João Pedro, que estava em sua casa com seus primos, quietinho dentro de casa, igual eu tô aqui gravando a aula pra vocês no meu quarto. E aí o policial arrombou a porta, disse o policial que estava atrás de um traficante, mas entrou ali na casa de um cidadão e atirou, levando à morte desse menino, que estava dentro da sua casa, desarmado e quieto. Então, é um assunto muito denso, tá tendo essa série de protestos. E aí eu decidi também falar um pouquinho de racismo, refletir sobre essas questões de sentido e de relações causais dentro do racismo. Por quê? Tá tendo esses protestos, então eu sempre tento trazer a questão racial para dentro das problemáticas da redação, porque é uma questão que vai estar envolvida, igual eu falei, em vários temas. Então, quando eu falei de política de austeridade, quando eu falei de SUS e etc., a gente sempre acaba pontuando essas diferenças do negro e tudo mais, sempre acaba pontuando. E aí é sempre importante a gente pontuar o quanto que o Brasil é um país racista estruturalmente. E além disso, eu estou lendo um livro da Grada Quilomba, que ela escreveu esse livro quando ela estava no doutorado, acho que se eu não me engano, no doutorado dela na Alemanha. Ela é uma mulher feminista, psicanalista, negra, e ela escreveu esse livro que chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo no Cotidiano, em que ela narra diversas maneiras que os brancos, né, sobre a branquitude cometendo atos racistas contra a negritude, e de uma maneira assim no cotidiano, né, como isso se apresenta no cotidiano, porque tem esse racismo estrutural que a gente sempre fala, esse racismo social, da desigualdade, da segregação e tudo mais. E aí também para falar como isso se apresenta no cotidiano. E é muito importante a gente sempre ler sobre essas questões, né? Se manter informado. Então, nesse capítulo dela, é o capítulo 9. E ela, dentro desse capítulo, ela vai falar de um tópico, que é o tópico 17 dentro do capítulo, que é: todo mundo é diferente, e isso torna o mundo maravilhoso. O teatro do racismo e sua triangulação. E ela vai interpretar essa fala por meio de uma menininha, que ela fala que tem uma menininha, que a menininha pequena, ela vai proferir um comentário racista por uma mulher negra. E aí a mãe dela, pra educar essa menininha, fala: não, filha, todo mundo é diferente, você não pode falar isso, todo mundo é diferente. E isso torna o mundo maravilhoso, isso é muito bom. E a Grada Quilomba, ela tá falando no livro dela que tem muito essa ideologia, né? É falado muito isso. Algumas pessoas falam isso, né? E principalmente querem ensinar seus filhos pequenos, né, que todo mundo é diferente, você tem que respeitar as pessoas porque as pessoas são diferentes, filho, você tem que respeitar as pessoas que são diferentes. O mundo é diverso, o mundo é diferente, e blá blá blá. E ela tá problematizando essa questão, falando sobre como isso é complicado. Por que ela fala, né, que isso é complicado? E aí eu coloquei ali entre aspas pra vocês a parte do livro que ela fala isso. Então ela tá explicando que quando você fala assim, você tem que, pro seu filho, né, pequeno, olha, você tem que respeitar essa pessoa porque ela é diferente, você tá falando que você tem que respeitar essa pessoa em termos estéticos,
em termos estéticos e não em termos políticos. E essa criança, ela acaba aprendendo que a diferença tá na aparência, tá na estética daquela pessoa. E não na maneira que essa pessoa é tratada, na maneira que essa pessoa é diferenciada. E de que maneira que essa pessoa é diferenciada, de que maneira que ela é tratada? Por meio dessas questões políticas de segregação, de comentários, de questões discursivas de segregação. Não porque necessariamente ela tenha pele de uma outra cor, o olho de uma outra cor, o cabelo de uma outra cor, né? A questão do fenótipo, da aparência, da estética diferente. Então você está ensinando que a diferença está na pessoa que está sendo discriminada e não na discriminação em si, não nessas políticas de discriminação. E essas pessoas, elas se tornam diferentes não por causa delas, não porque essa diferença ela é pré-existente, e sim porque essas políticas de segregação e de diferenciação e esses discursos e tudo mais são construídos há séculos e séculos. Então ela fala assim, a enunciação da diferença é construída de uma forma que supõe que grupos racializados são uma ocorrência pré-existente em vez de uma consequência do racismo. Percebem a relação causal e a relação de sentido dentro desse típico racismo que a gente vê muitas pessoas cometendo por meio dessa fala? Então elas colocam a causa do racismo no fato da diferença estética e não a causa na consequência. Então essas pessoas, elas são excluídas não devido à pré-existência delas, né, devido à existência delas e à existência da cor diferente, mas sim elas são excluídas devido à consequência do racismo que é praticado. E o racismo é praticado por quem? Por nós, brancos, pelas branquitudes, pelos privilégios brancos, pelas posições em que os brancos se colocam de não fornecer políticas para essas pessoas, de cortar políticas dessas pessoas, de dominação, né? Porque historicamente, socialmente, o branco dominou a mídia, dominou as instituições culturais, as instituições políticas e sociais, e foi oprimindo a população negra. Então, por meio disso, da polícia, né, que é uma instituição, por meio das escolas que não ensinam o racismo, que não dialogam sobre o racismo e não problematizam essa questão, por meio da família, quando você acaba ensinando essas coisas, quando a pessoa branca acaba ensinando essas coisas pro filho branco, falando, olha, todo mundo é diferente, então você tem que respeitar porque todo mundo é diferente. Na verdade, o que essa pessoa deveria estar ensinando olha, filho, você não deve falar isso, você, ao falar isso, está produzindo um discurso racista de desigualdade, e no mundo isso não é adequado. Por quê? Porque isso tem uma série de consequências. E aí ela fala, como resultado, a menina é ensinada que pessoas sofrem de discriminação por questões diferentes, quando na verdade é o contrário. As pessoas se tornam diferentes através do processo de discriminação. Então as pessoas não são diferentes devido à estética, porque elas sofrem discriminação porque elas são diferentes. A discriminação não está na diferença, né? Eu não vou discriminar porque ela é diferente. Eu discrimino alguém, o processo de discriminação ocorre, e esse processo de discriminação é o que diferencia. Então a causa disso está no processo de discriminação e não na diferença, né? E a consequência desse processo de discriminação é produzir a diferença e não o contrário. Deixa eu escrever isso, gente, para ficar mais claro, porque isso dá meio que um nó. Então, o que ela tá falando? Que a causa é a discriminação racial. E que a consequência disso é produzir diferenças. Tem uma frase dela
aqui na página 121, que ela fala: uma pessoa apenas se torna diferente no momento em que dizem para ela que ela difere daquelas que têm o poder de se definir como normal. Então tem a branquitude que tem o poder de definir aquilo que é o normal, e é isso que define a diferença. É a branquitude por meio dessas discriminações, desses aparatos de discriminação racial, e não necessariamente a diferença. Então, a relação causal é diferente. E é por isso que a gente tem que sempre refletir sobre essas relações causais de uma maneira adequada. Eu achei muito difícil explicar tudo isso e falar tudo isso, porque é uma coisa que dá um nó na cabeça. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu posso mandar o capítulo inteiro pra vocês. Enfim, se vocês não entenderam, me chama. É muito difícil falar isso, porque eu gostaria de estar ali na aula pra gente debater sobre isso e tudo mais e explicar. Mas é isso, gente. Pensar nas relações de sentido que as relações causais inferem para ter uma argumentação de peso e construir essa argumentação. Então a Grada, ela argumenta muito bem ao explicar pra gente que essa frase é uma frase racista. Por quê? Porque não é que todo mundo é diferente. A diferença, ela foi produzida pela discriminação, e não a discriminação foi produzida pela diferença. A relação causal, ela tem que ser adequada nessa situação. Por quê? Porque primeiro foi construída essa questão da discriminação racial, e devido a toda essa discriminação que foi feita contra os negros, que se produziu as diferenças entre o homem branco e o homem negro. E não o contrário, e não as diferenças estéticas que produziram a discriminação racial. Entenderam isso? Acho que escrevendo aqui ficou mais fácil, né, de falar. Mas enfim, é isso. E aí eu coloquei também essa imagem aqui do racismo. Eu já mostrei ela pra vocês uma vez, mas como a gente falou bastante de imagem na aula de hoje, eu trouxe porque ela mostra isso que a gente tá conversando, né? Que o racismo, ele tem muitas raízes. Muitas raízes. Raízes sociais, raízes políticas, raízes no cotidiano. E raízes muito profundas. E que muitas vezes a gente só consegue ver um toco dessa raiz. A gente não consegue ver tudo. E é preciso muito estudo e muito conhecimento para poder enxergar essas raízes e lidar com essas raízes, né? E eu estou falando isso. Vou colocar o carregador aqui no meu celular, no meu computador, já volto. Enfim, gente, eu tô falando isso porque estou falando isso do meu lugar de fala da branquitude, né, como uma mulher branca. E diante desses protestos saiu muito conteúdo sobre como não ser racista, como se posicionar, o que um branco deve fazer, como um branco deve ajudar na luta racial, na luta antirracista. E é muito importante a gente colocar esses debates sempre e se posicionar sempre. Então a Angela Davis, provavelmente aqui, ó, tá comprometido um pouco a visão de vocês, mas a Angela Davis, essa mulher aqui, ela é uma feminista negra, filósofa, escreveu livros de feminismo negro muito bons, muito importantes, e ela tem essa frase que é: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Ou seja, a gente tem que estar sempre nesse movimento. Não basta a gente simplesmente, não ser racista, se considerar um não racista. A gente precisa lutar também contra isso. A gente precisa também ser antirracista. E então a gente precisa também, enquanto branquitude, se posicionar contra essas opressões, contra esses discursos, e também sempre estar estudando e se informando para poder se posicionar contra esses estudos, para poder estar nesse debate também, porque é importante esse debate estar sendo colocado sempre. E aí, eu li essa reportagem do Catraca Livre, muito bom, que eles entrevistam 2 negros, que é o Juarez, que inclusive é de Bauru, é um professor negro de Bauru, lá da Unesp, e a Asa Nigéria, não sei falar o nome dela, lá do Rio de Janeiro, professora da UFRJ,
que eles vão falar sobre isso, né? Como o que o branco pode fazer, como o branco deve se posicionar e sobre essas questões. E eu achei interessante trazer na aula para vocês, porque esse é o meu lugar de fala, é o lugar da branquitude, né? E aí o Juarez, ele fala que o branco, ali ele escreve, toda pessoa branca no Brasil se beneficia do passado escravocrata do país e se beneficia daquilo que hoje se chama de branquitude, uma vantagem que os brancos têm em relação aos não brancos e principalmente sobre os negros. Então, na nossa sociedade atual, o branco ele tem muitas vantagens. E isso a gente pode ver por meio de dados, por meio de números, né? 71% das pessoas que têm mais dinheiro no mundo, que ganham melhor, são brancos. As pessoas mais escolarizadas, porcentagem de brancos e tudo mais. E tudo isso foi sendo construído historicamente devido a esse passado escravocrata. Então, nós, quanto branco, primeiro temos que reconhecer esse nosso lugar de privilégio branco. Quando a gente sai na rua, por exemplo, a gente não precisa ter medo do policial igual um negro tem que ter. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook de que um pai negro, brasileiro, sempre tinha que sair na rua com a certidão, quando ele ia sair com a filha dele, que ele teve uma filha branca, ele sempre tinha que sair com a certidão de nascimento dessa filha, com medo de ser parado. E nos comentários, tinham diversos comentários falando isso aconteceu comigo, meu pai é negro e tipo, eu já fui parado no shopping perguntando se ele tava me assaltando, se o meu pai tava me roubando. E então sempre tem essas questões, né? Eu conheci uma mulher uma vez, num lugar que eu tava trabalhando, que ela me contou que ela foi no SUS com a filha dela. Ela, uma mulher negra, teve uma filha branca. E ela foi no SUS e a enfermeira chamou a polícia e tirou a filha dela, porque começou a falar que a filha não era dela, porque ela era negra e a filha, né, já nasceu com uma cor diferente da dela. Sendo que a gente vive num país do colorismo. A gente tem essa questão mais misturada, né, do que em outros países. Mas enfim, a gente tem... Será que isso aconteceria? Iam chamar a polícia para um branco nessas situações? E, enfim, todas essas formas de racismo que ocorrem, né? E eles falam muito da importância do branco sempre estar estudando sobre isso, porque é importante a educação racial para entender a sua relação pessoal com o racismo. Porque todo branco, ele vai reproduzir esse racismo e ele vai ser racista. E não só os brancos, né? Assim como muitas mulheres também vão acabar reproduzindo machismo e tudo mais, a gente acaba reproduzindo essas coisas no nosso cotidiano, nos nossos discursos, em alguns comportamentos, porque a gente foi ensinado por instituições familiares e escolares desde pequeno a ser assim. Então é preciso muito conhecimento filosófico, psicológico, social e etc. E sempre ler sobre essas coisas e ler pessoas negras falando isso, assistir documentários de pessoas negras falando sobre isso, filmes e etc., para se manter a par dessa discussão e ter essa postura antirracista. Porque não basta você não ser racista, né? Você precisa ser antirracista e lutar contra isso. Então também ter todo esse conhecimento para poder se posicionar, para poder corrigir comportamentos, corrigir pessoas, para trazer isso, se você for um professor assim como eu, para dentro de matérias na sala de aula, para dentro de conteúdos, ali dentro da história, por exemplo, sempre pontuar essas questões históricas com um posicionamento antirracista e assim por diante, né, na geografia e etc. Então, alguns dos exemplos, né. Então, a Asa, ela fala, com essa informação, o indivíduo escolherá se quer ou não contribuir para a manutenção do status quo. Então, é muito importante isso, né? E ela também fala pra gente nunca colocar o negro sempre na posição do nosso professor. Isso tem que partir da gente, isso tem que partir dos brancos, porque os negros, eles estão estudando isso, e eles têm que estudar isso porque eles estão ali
na luta deles. Então cabe a nós brancos não ficarmos sentados esperando que um negro venha, que seja o nosso professor, nos ensine e nos corrija como se eles fossem nossos pais e nossas mães, para dizer: não faça isso, está sendo racista, faça aquilo, não faça isso, né? Não, isso tem que ser um movimento nosso, da gente se atualizar, da gente estar em dia com essas leituras e com essas informações, para saber se contextualizar, para saber agir, para saber trabalhar com essas coisas, para saber defender essas coisas, para saber escrever sobre essas coisas, para ter uma posição antirracista. E não esperar, né, que o negro sempre fique nessa posição. Enfim, né, estão tendo esses protestos, já falei dos protestos, da violência policial que existe muito. Isso está fortemente relacionado ao racismo. E é muito importante a gente estudar sobre isso e se manter familiarizado com esses temas cotidianamente, gente. Então é isso. Espero que vocês leiam bastante sobre essa questão racial. Aproveitem esse momento que muito conteúdo está sendo produzido sobre isso para se informar, para ler. Tenho certeza que isso vai dar para vocês uma formação cidadã muito boa e também vocês podem utilizar disso dentro das redações de vocês. Espero que tenha ficado claro. Acho que eu dei uma pisada na bola quando eu fui falar da grada e tal do livro, porque são muitos conceitos, muitas coisas, muito da parte da análise do discurso, muito discursiva, né? E aí é difícil de falar uma coisa tão teórica assim. Mas enfim, um beijo e é isso. Qualquer dúvida me mandem no chat. Vocês têm meu contato no Facebook.